O dia em que quase fomos extintos por um supervulcão, imagine acordar numa manhã qualquer. E o céu estar escuro como breu. Não por ser noite, mas por causa de cinzas. Cinzas que não param de cair. O ar está denso, difícil de respirar. O sol, um disco fraco e vermelho no horizonte. A temperatura despenca, as plantas morrem, os animais desaparecem. E você percebe que o mundo como conhecia acabou. Essa não é uma cena de ficção científica. Isso quase aconteceu de verdade. E quase pôs fim à nossa espécie. Hoje, no Além da Fogueira, vamos falar sobre o supervulcão de Toba, a erupção mais devastadora dos últimos 2 milhões de anos. Um evento tão extremo que deixou apenas alguns milhares de humanos vivos e quase riscou nosso nome do planeta. Capítulo 1. O Gigante Adormecido. Há cerca de 74 mil anos, em uma região que hoje pertence à Indonésia, um dos maiores vulcões do planeta acordou de seu sono profundo. O lago Toba, sereno e azul, parece hoje um paraíso tropical. Mas sob suas águas se esconde um dos supervulcões mais letais da história da Terra. E naquela época, ele não era um lago, era um monstro em ebulição. A explosão do Toba foi tão poderosa que liberou mais de 2.800 quilômetros cúbicos de material vulcânico. Isso é cerca de 12 vezes mais do que o que foi expelido pela erupção do Krakatoa e milhares de vezes mais do que o vulcão de La Palma em 2021. A explosão foi ouvida a milhares de quilômetros. O céu ficou escuro por semanas. As cinzas cobriram vastas áreas do Sudeste Asiático, da Índia, da África. E o impacto climático foi sentido no mundo inteiro. Capítulo 2. O inverno vulcânico. Mas a erupção foi só o começo. O verdadeiro terror veio depois. As partículas de cinza e dióxido de enxofre, lançadas na atmosfera, refletiram a luz solar de volta ao espaço. O resultado? Um resfriamento global repentino. Um inverno vulcânico. As temperaturas médias despencaram até 5 graus Celsius em algumas regiões. As estações ficaram imprevisíveis. A agricultura, o pouco que havia, colapsou. A cadeia alimentar foi interrompida. Animais migraram, morreram, desapareceram. E os humanos? Nós éramos poucos. Nômades, caçadores-coletores espalhados em pequenos grupos, e quase todos foram dizimados. Estudos genéticos mostram que a população humana pode ter sido reduzida a apenas 3.000 ou até menos de 1.000 indivíduos em todo o planeta. Um verdadeiro gargalo genético. Um piscar de olhos que poderia ter apagado para sempre nossa história. Capítulo 3. O efeito Toba. O que exatamente aconteceu com nossos ancestrais após Toba ainda é objeto de debate. Mas as pistas estão por toda parte. Em camadas arqueológicas na Índia, há registros de camadas espessas de cinzas cobrindo sítios humanos, ossos de animais queimados, ferramentas quebradas, paradas bruscas na ocupação. Na África, nossos ancestrais conseguiram sobreviver, provavelmente graças a condições climáticas um pouco mais favoráveis ao sul do continente. E aqui começa uma história fascinante. Os poucos grupos humanos que resistiram ao evento de Toba podem ter sido forçados a se reorganizar, a colaborar mais intensamente, a desenvolver habilidades sociais, tecnológicas e cognitivas para superar o colapso ambiental. Talvez a linguagem tenha dado um salto nesse período. Talvez o pensamento simbólico, os rituais, as crenças. Afinal, nada une tanto quanto o desespero. Capítulo 4. E se Toba tivesse sido um pouco pior? Agora vamos brincar com a pergunta que dá alma a este canal. E se Toba tivesse sido apenas um pouco mais intensa? E se a erupção tivesse durado mais? E se o inverno vulcânico tivesse persistido por décadas? E se os humanos da África também tivessem sucumbido? A história humana poderia ter terminado ali. Sem pirâmides, sem roda, sem escrita, sem internet, sem Shakespeare, sem você. Talvez os neandertais teriam dominado o mundo. Por um tempo. Talvez os elefantes. Ou talvez o planeta teria simplesmente seguido seu curso sem nós.
É estranho pensar que nossa existência inteira pode ter sido definida por alguns centímetros a mais de magma, por uma sorte cósmica. Um detalhe geológico. Capítulo 5. Toba e o presente. Você pode estar se perguntando: isso aconteceu há dezenas de milhares de anos. Por que isso importa hoje? Importa porque o Toba não foi um evento isolado. O planeta está cheio de supervulcões dormentes. Yellowstone, na América do Norte, Campi Flegrei, na Itália. O próprio Toba ainda está lá, e todos eles podem acordar. E diferente de nossos ancestrais, hoje vivemos em uma sociedade global, interconectada, dependente de cadeias de produção e tecnologia. O inverno vulcânico hoje pararia aviões, destruiria plantações, apagaria a eletricidade. A civilização moderna é frágil, muito mais frágil do que gostamos de admitir. E essa é uma lição que Toba nos deixa. Não somos os mestres do mundo. Somos sobreviventes, temporários, parte de um ecossistema instável. Capítulo 6. O que aprendemos? Toba é um lembrete cruel, mas necessário. Primeiro, que a natureza é imensamente mais poderosa do que nós. Nosso domínio sobre o planeta é ilusório. Segundo, que a história humana é feita de abismos evitados por centímetros. E que talvez devêssemos valorizar mais a nossa presença aqui, tão improvável, tão precária. Terceiro, que a cooperação, a cultura, o conhecimento podem ser nossas melhores defesas contra o caos. Quando tudo desmoronou, o que salvou nossos ancestrais não foram armas, nem força. Foi a capacidade de pensar, de imaginar, de contar histórias ao redor do fogo, de transmitir conhecimento de geração em geração. Foi nossa humanidade. Você está aqui. Eu estou aqui. Nós estamos aqui. Porque há 74 mil anos, um grupo de humanos conseguiu sobreviver a uma catástrofe que quase apagou nossa espécie do planeta. Eles não tinham tecnologia, não tinham conforto, não tinham mapas, mas tinham algo raro. A incrível capacidade de resistir, de se adaptar, de imaginar um futuro mesmo quando tudo parecia perdido. Hoje seguimos contando suas histórias, e quem sabe, ao lembrar do Toba, possamos também lembrar do quanto somos frágeis e do quanto somos fortes. E se você gostou desse mergulho profundo na história mais esquecida e mais importante da nossa existência, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com quem ama explorar os segredos da humanidade. Porque aqui no Além da Fogueira, cada história é uma chama acesa contra o esquecimento.